Eu tive de reaprender a viver. Eu nunca imaginei que perder alguém da família seria tão dolorido. Fizeram a biópsia e descobriram que era maligno. E dali pra frente, quando eu peguei o primeiro resultado, já estava exatamente aquilo, doença de Paget, era realmente doença de Paget. Eu tive que fazer a mastectomia bilateral, que foi retirada das duas mamas. Uma foi como prevenção e a outra tratamento. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava no colégio e nesse dia eu senti minha barriga um pouco grande. Cheguei em casa e mostrei para minha mãe, né? Minha mãe apalpou minha barriga e viu que estava muito dura. Então ela me levou no pronto-socorro, no CAIS. Chegando lá, os médicos, eles já foram apalpar a barriga, foram mexer e não falaram nada, só me encaminharam para o materno-infantil. Chegando no materno-infantil, nós passamos pelos exames, pela consulta e na ultrassom o médico descobriu que eu estava com um tumor no ovário. E aí fizemos a tomografia e logo eles já me encaminharam para a cirurgia. Fiz a cirurgia e o tumor, ele pesava 1,5 kg e tinha 22 centímetros de tamanho, muito grande. E foi assim que eu descobri que eu tinha câncer. Em janeiro de 2018, eu notei as primeiras alterações na minha mama. Por conta do histórico familiar que eu tenho, então eu sempre fui bem atenta aos sinais, né? Eu tive casos, minha avó paterna, por exemplo, teve câncer nas duas mamas. Então eu sempre fui atenta, porque geneticamente eu sabia que a minha geração ela já vinha com um potencial para isso. Então, em janeiro de 2018, eu notei alguns cistos fazendo autoexame, bem próximos ao mamilo. E notei também uma manchinha central no mamilo, mas bem, assim, bem sutil. Era uma manchinha só com um tom a mais do que a pele mesmo do mamilo. Mas eu bem alerta, fui já ao ginecologista para mostrar esses cistos, né? Que eu já achei estranho. E fiz uma ultrassom. E nessa ultrassom os cistos eram cistos mesmo, líquidos, e eles iriam sumir naturalmente, tanto que sumiram. Mas nesse mesmo exame foi detectado um nódulo profundo, pequeno, não palpável, então em autoexame eu não iria sentir esse nódulo. E ele foi classificado com BIRADS 2, eu teria que monitorá-lo. Ele era benigno e que eu monitorasse a cada 6 meses para notar se haveria qualquer tipo de alteração. Novamente eu voltei, fiz ultrassom, o nódulo continuava da mesma forma, aquela manchinha já tinha aumentado um pouco e novamente não foi dada devida atenção para ela. Então, pela rotina, dali 6 meses eu teria que voltar na mastologista. Só que com 4 meses, essa manchinha ela já tinha evoluído. O aspecto dela não era mais aquela manchinha pequenininha, já tinha um aspecto mais, como se diz, áspero. Eu notei que já estava afundando um pouquinho o meu mamilo. Logo após que eu descobri que era câncer, que era maligno, eles me encaminharam para o Araújo Jorge. No Araújo Jorge, começamos o tratamento com a quimioterapia e foram 2 anos de muita luta. Veio a queda de cabelo, que eu achava que eu não ia passar por isso, tinha esperança de que eu não ia perder o cabelo. E fiz o tratamento de quimioterapia e depois que eu fiquei 3 meses sem tomar a medicação, descobriram novamente que eu estava com outro tumor. Esse outro tumor, ele era no pâncreas e eu tinha só 1% de sair viva da sala de cirurgia. Mas eu e minha família, nós acreditamos, nós tivemos fé e graças a Deus, quando o médico foi fazer essa segunda cirurgia para poder fazer a retirada, ele conseguiu tirar todo o tumor que era do tamanho de uma laranja do pâncreas.
E hoje eu estou bem. Foram momentos muito difíceis, que eu imaginei, chegou ao ponto que eu imaginei que eu ia morrer, que eu não ia conseguir passar por tudo isso, mas passamos por muita coisa, mas hoje eu estou bem e essa é um pouquinho da minha história. Então, na minha primeira consulta com o oncologista, ele já marcou a primeira cirurgia. Falou, Camila, de cirurgia você não escapa, a gente precisa tirar isso aqui, de alguma forma. E como era um câncer que ele é um tipo que ele começa nos dutos mamários e vai migrando para fora, por isso ele causa uma lesão, a chance de eu ter a mama comprometida ali já era grande, mas ele realizou uma primeira cirurgia, dali 15 dias eu já estava em cirurgia, foi retirado o mamilo, foram retirados quadrantes, né, e o nódulo. O nódulo que eu ouvi de 3 médicos que não parecia ser um nódulo, parecia ser uma bolsinha de gordura. Do tanto que ele era pequenininho, ele era com um aspecto redondinho, bonitinho assim, mas tirou. Aí, novamente, eu fui para esperar a biópsia desse material tirado na cirurgia. E aí foi quando, nessa consulta de retorno ao oncologista, depois da cirurgia, a gente já decidiu pela mastectomia, pela colocação de prótese na mesma cirurgia. Eu ia sofrer um pouquinho mais, tanto é que eu sofri, foi uma cirurgia de quase 6 horas. O mais difícil na luta contra o câncer foi o preconceito das pessoas. Por quê? Antigamente, hoje estão 25 anos, mas antigamente o câncer era visto como a doença que mata. As pessoas ainda não tinham conhecimento de como é uma pessoa que vive o câncer. As pessoas achavam que o câncer era uma doença contagiosa que pegava como o coronavírus que a gente está vivendo hoje. As pessoas achavam que porque o paciente usava máscara era porque a pessoa ia transmitir alguma coisa para ele, mas na verdade quem usava máscara na época estava se protegendo das outras pessoas, porque quando nós temos câncer, a gente fica com a imunidade muito baixa e acaba que qualquer vírus que a gente possa pegar, venha dar febre, venha dar infecção e a gente tem que ficar internado por muitos dias para curar isso por conta da nossa imunidade. O mais difícil foi esperar resultado. Foi o que eu mais me sentia agoniada, assim, porque eu tinha muita pressa em resolver. Porque eu pensava assim, nesse minuto enquanto eu esperava, as loucuras da cabeça da gente, nesse minuto pode ser que uma célula migrou. Isso enquanto eu estava esperando uma cirurgia, eu ficava assim, cara, ontem eu podia não ter tido metástase, mas como eu sou cientista, eu sei que é uma célula. O câncer, ele é uma célula. Se ela migrou e ela se posicionou no seu fígado, mama a gente tira. Mama a gente tira, outras coisas a gente tira. Útero a gente tira. Mas a gente não tira um órgão vital. Então, o meu medo era esse. Depois do tratamento, o que mudou mais na minha vida foi dentro de mim. Hoje eu me sinto mais forte. Hoje eu me sinto mais preparada, mais madura. Porque quando você está internada, quando está no hospital, você valoriza tudo em sua volta. Eu costumo dizer que você consegue valorizar até uma segunda-feira cansativa em casa à noite, depois de um longo dia de trabalho. Porque é muito ruim. Eu já cheguei a ficar 22 dias internada no hospital. E o que eu só queria ir para casa, ir para minha casa, ir embora. E hoje eu agradeço mais e reclamo menos, porque eu imagino quem está passando por essa situação, eu imagino quem está dentro de hospital e a única coisa que a pessoa ela agradece é por estar viva. Então, hoje eu me sinto mais feliz, hoje eu me sinto mais madura, hoje eu não reclamo por qualquer coisa e sei que tudo que vier eu vou conseguir superar. Porque hoje eu sou mais forte. Eu dou valor para tudo hoje. E isso é importante, assim.
o dia, não sou, eu era muito acelerada, ainda sou bem ansiosa. Mas me colocou num lugar assim menos desesperador de viver. Aí foi quando a gente resolveu fazer o ensaio, nós fizemos ele, foi maravilhoso, assim, você viu, né? Não tem uma foto em que o outro peito apareça, nenhuma. Foi o artista principal mesmo. E aí, quando eu vi o resultado, eu falei, Mel, isso aqui não vai ficar só pra nós, não. Nós vamos pôr isso aqui na roda. Força, amiga. E vai. Só isso. Câncer de mama, ele não mata. Mas a gente tem que agir contra ele. E o mais rápido possível. A gente sabe que a medicina tem se desenvolvido muito, né? Hoje em dia você tem inúmeros recursos para ajudar a curar o câncer, principalmente infantil. A quimioterapia, classicamente, é o mais frequente. É importante lembrar que a quimio não é só na veia, existem químios que são feitas pela boca, no músculo, subcutâneo, então tem várias vias de administração. Inclusive, às vezes, até infiltrando no líquor, né? Que é essa quimio que vai para o cérebro. E a radioterapia também, ela trata de forma um pouco diferenciada os tumores. A gente tem que lembrar que a radioterapia, ela é muito boa, mas ela também tem efeitos tardios. Então, hoje em dia, tem se desenvolvido a rádio de formas que ela seja eficaz na cura, mas também não deixe sequelas importantes, né? Todas elas acabam afetando a intimidade das células. A radioterapia acaba influenciando, inclusive, na questão do DNA. Por isso que pacientes que tratam de radioterapia, a gente segue por no mínimo 10 anos para ver se não vai ter nenhum efeito futuramente. Não é fácil lidar com câncer, porque as pessoas têm uma questão cultural de achar que diagnóstico de câncer é sinônimo de morte. Então, a primeira coisa é dissociar isso, e não é verdade. Tanto é que não só estatisticamente, mas inclusive eu tenho muitas fotos no consultório comprovando que existem muitas chances de cura. Graças a Deus, a maioria dos nossos pacientes são curados. Então, hoje em dia, a gente tem essa felicidade de ver isso. Então, o primeiro desafio é dissociar a ideia do câncer da morte. Lógico que médico nenhum é Deus e pode garantir a vida, mas oferecer para a família, principalmente a hora que chega, essa questão de esperança, né? Da esperança do tratamento, de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que não se faz nada, por exemplo, o médico sozinho não faz nada, você tem que ter uma equipe de enfermeiros, de assistente social, de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, inclusive assim, odontólogos, que juntos fazem o sucesso do tratamento. Eu sempre fui atenta com a minha saúde e eu sempre busquei fazer todos os meus exames todos os anos, né? Porque eu já tenho um histórico familiar do câncer, né? Então eu sempre busquei isso. Então eu fui na ginecologista fazer meus exames anuais, aí eu fiz a mamografia, ultrassom, os exames normais, né, de ginecologia, e detectou uma microcalcificação, que aí a ginecologista me encaminhou para uma mastologista. E fui na mastologista, e aí ela olhou, ela já verificou e ficou meio atenta, falou, não, realmente nós vamos investigar, e aí a gente partiu para a biópsia. O início foi... Eu tinha microcalcificação, 3 células, né, tumorais, e a extensão dela dava 7 centímetros. E isso a médica avaliava como uma grande. Então eu precisava fazer a quimioterapia primeiro, que foram 6 sessões, é uma quimioterapia mais forte, que caiu o cabelo, eu ficava 15 dias passando mal, muito mal mesmo, assim, esse processo foi muito difícil para mim. Eu passei, nossa, eu não gosto nem de lembrar, assim, foi muito dolorido, sofrido, tinha muitos problemas estomacais, né, intestinais, tudo, então foi muito sofrimento, né. Mas depois da quimioterapia, essas 4 sessões, eu fui direcionada para a cirurgia. Eu tive que fazer a mastectomia bilateral, que foi retirada das 2 mamas. Uma foi como prevenção e a outra tratamento.
E aí eu vim para casa, passou 15 dias, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí eu não sabia, e aí eu fui lavar os cabelos, aí começavam a cair. Meu cabelo era grande, eu cortei, fui cortando e esperando né, essa época. E aí, então, eu pedi mesmo para o meu marido cortar para mim uma primeira vez, aí depois, a segunda vez, eu falei, ó, tá caindo demais, vamos rapar. Aí ele foi, raspou tudo para mim, mas assim, eu tinha vergonha, né? Eu fiquei com vergonha, sempre usava minhas touquinhas, meus lenços, porque era quando você saía assim, eu não conseguia sair sem nada, sem nenhuma proteção, porque as pessoas, eu acho que tem um olhar meio discriminatório com a gente, né? Não sei se é dó, se é pena ou se é discriminação mesmo, né? E, então eu não gostava do olhar que as pessoas tinham para mim, né? Em primeiro lugar, é acreditar que você é capaz de vencer toda essa luta, que você é forte, mesmo que você pense que não é, mas você vai conseguir, né? Vai ter uma força que vem de Deus. A principal reação é um choque, porque primeiro a pessoa ela fica chocada e a primeira assim é o medo de morrer. Quando você tem um diagnóstico desse tipo, então a primeira coisa que acontece passa da mente o medo de morrer, medo de ficar sem o cabelo, né? Que é as fases que vai vindo do tratamento. E aí tudo depende da estrutura emocional da pessoa. Que existem fases, né? Quando você tem um diagnóstico desse. A primeira fase é a fase de negação. Então a pessoa nega, não, eu não estou com câncer, ou ele não é tão grave assim, ameniza, né? Aí depois passa para a fase da raiva, fica com revolta, com raiva de estar com câncer, às vezes com raiva de si mesmo, ou às vezes com raiva do médico, não, esse médico não presta, vou procurar outro médico, né? Depois vem a fase da barganha, não, eu vou fazer um tratamento muito bom e aí eu vou ser curado, ou falo, não, faz barganha até com Deus, não, se eu mudar a minha vida, o Senhor me cura aqui, né? E depois vem a fase da depressão, que a pessoa fica realmente triste, já é a fase entrando na aceitação. Que aí ela realmente tem que encarar, que ela vai ter que tratar, vai ter que fazer todo o procedimento, né? Tem vários estudos que comprovam, né, que a pessoa, quando ela está positiva, com o pensamento positivo, né, com esperança, então ela tem os sintomas menos, o tratamento adere melhor. Por isso que também tem estudos que falam da fé, independente de qual religião, né? Então a fé também ajuda. E a psicologia traz isso para a pessoa, né? A esperança do passar por esse tratamento, você não vai passar sozinho, você tem uma pessoa, você tem um apoio, né? Então isso é muito importante. Minha mãe, ela era uma pessoa assim extremamente alegre. A marca registrada dela era o sorriso. Onde ela chegava, ela fazia a festa. Ela era muito bem-vinda, muito receptiva com as pessoas também. Onde ela chegava, ela contagiava de alegria. Ela era muito amorosa com a família, ela sempre gostava de fazer uma comidinha gostosa, sempre, por exemplo, assim, eu amo lasanha, ela ia lá e fazia lasanha porque eu gostava, se outra pessoa também gostava, ela fazia. Ela era muito amorosa com os netos, ela tinha 3 netos na época, né? O Felipe tinha acabado de nascer, da Poliana. Então ela era assim muito amorosa, muito carinhosa com as pessoas. Sempre foi uma mulher muito alegre, cheia de fé. Ela sempre viveu muito assim, intensamente. A palavra que pode definir minha mãe é intensidade. Foi em 2017, em março. A gente estava todo mundo feliz aqui em casa, né? Eu tinha acabado de colar grau, minha irmã tinha acabado de ganhar neném e tinha voltado para casa com o neném e minha mãe começou a passar mal do nada, né? Começou a ter tontura. E a gente falou, gente, o que é isso, né? O que está acontecendo com a minha mãe? E aí tomou os remédios e nada fazia efeito. Ela passando muito mal, dando ânsia de vômito, a tontura, ela não conseguia ficar em pé. Aí nós retornamos para a emergência de novo e quando a gente chegou lá, falou a situação, como ela estava, o médico falou, não, então a gente vai pedir uma tomografia e vamos ver para a gente descobrir o que tem, né? Aí a gente fez os exames, esperamos mais 3 dias para ficar pronta, ela passando muito mal. E quando a gente pegou o resultado, eu li lá, né? Fui ler o que era. Aí eu vi lá, formação nodular no cerebelo e no lóbulo frontal. Aí eu pensei, meu Deus, será que é câncer?
Aí a gente ficou assim, apreensivo, né? E aí a médica da emergência olhou e falou, olha, vocês, eu não posso falar, eu não quero falar que é grave e vocês precisam procurar um neurologista urgente, não pode esperar. Aí eu falei, ok, né? Aí a gente pegou, foi no neurologista, um já conhecido da família, a gente chegou lá e ele falou assim, olha, esse caso aqui é inoperável, não tem como a gente operar, vocês vão ter que procurar o oncologista. Procuramos o oncologista e ele disse que a gente precisaria fazer uma biópsia. Feita a biópsia, descobriu que o câncer ele tinha se originado no pulmão, só que ele já estava na fase metastática. Então, assim, automaticamente a gente já ficou sabendo que o tratamento dela era paliativo. Eles não falaram pra gente assim, ela tem tantos meses de vida, mas a gente sabia que ela era uma bomba relógio e que a qualquer momento ela iria explodir. Eu tive de reaprender a viver. Eu nunca imaginei que perder alguém da família seria tão dolorido. Porque a gente tinha uma rotina, a gente tinha uma vida juntas, né? Minha mãe era muito minha amiga. A gente ria junto, a gente dançava, a gente contava o segredo uma para outra. Se a gente ia sair para algum lugar, minha mãe era minha companhia desde criança, adolescência, assim, a gente tem muito assim, eu vou sair com meu amigo, não vou sair com a minha mãe. Entendeu? Alguma viagem, algum lugar que eu queria ir, eu ia com a minha mãe. Então a gente era muito unida. O luto é um processo muito particular. Cada pessoa ela vai sentir de uma forma diferente. Tem gente que gosta de se isolar, tem gente que gosta de ficar acompanhado, tem gente que sente intensamente e pensa que nunca mais vai conseguir sair disso, tem gente que passa de uma forma mais moderada, consegue ter apoio, esteja rodeado de pessoas, não fique sozinho, procure ajuda psicológica e para juntar forças para conseguir seguir em frente, porque existe sim vida após o luto. O processo é difícil, a gente pensa que a gente nunca vai conseguir sair dele, mas existe vida após o luto. Meu nome é Camila Rotoli, tenho 36 anos e eu venci o câncer. Eu sou a Thaisa de Souza Marins, tenho 25 anos e eu venci o câncer. Eu sou Jane Caldeira e estou vencendo o câncer.